Enquanto o ecossistema social continua paralisado pelo medo de abordagens, pelo risco jurídico e por um mercado afetivo moldado na base do descarte e da conveniência rasa, a realidade exige frieza estratégica. Se você quer entender por que o pânico do cancelamento matou a iniciativa nas festas, por que os homens somem e voltam apenas pelo acesso fácil e como a falta de seletividade destrói o futuro de quem aceita migalhas, inscreva-se agora no canal, hype o vídeo e deixe o seu like. E aperte os cintos, porque a análise de hoje vai desmontar essa ilusão de vez. Ai, Bárbara, ele sumiu, e agora o que eu faço? Você não vai fazer nada. Ele tem as razões dele pra ter sumido. Ele sumiu por algum motivo, mas isso não te diz o respeito. Você não tem que focar em, ai, por que ele sumiu? O que eu fiz de errado? Ficar usando o seu dia inteiro pra pensar no porquê que ele sumiu. Pensar em tudo que aconteceu e, nossa, por que ele sumiu? Não, você não vai fazer isso. Você tem que focar em uma coisa. Ele sumiu. Ele escolheu sumir. Ele te conhece, ele sabe o quanto você gosta dele, ele sabe o quanto te machucaria se ele sumisse. E o que ele fez? Ele sumiu. Ele fez essa escolha. E agora você tem que fazer a sua. Então você não vai mandar mensagem, você não vai perguntar, ai, por que você sumiu? O que aconteceu? Não, você não vai fazer nada disso, pelo amor de Deus. Se valoriza, tá? Você vai ficar quietinha, na sua, vivendo a sua vida. Cuidando da sua vida, lavando seu cabelo, conversando com uma amiga sua, sei lá, vai fazer alguma coisa pra você, entendeu? Cuida da sua vida. Ai, mas e se ele voltar? Ai, mas o que eu vou falar quando ele voltar? O que será que ele vai falar quando ele voltar? Qual desculpa ele vai dar? Cara, ele sumiu. Você não sabe se ele vai voltar. Quando? Você não sabe de nada. Você não sabe nem por que ele sumiu. Então, tipo, vamos focar no hoje e parar de sofrer por um amanhã que nem existe ainda? Pensa no hoje. Ele sumiu, não sumiu? E o que você vai fazer com isso? Entendeu? Então para de sofrer pelo amanhã e foca no que tá acontecendo hoje. Então não vá atrás, não manda mensagem. Se valoriza. A postura lúcida diante do sumiço repentino de alguém que desaparece sem dar satisfações exige frieza emocional, mostrando que o comportamento impulsivo de correr atrás ou ficar remoendo o que aconteceu é o caminho mais rápido para a autossabotagem. Esse cenário escancara a realidade de que os homens usam elas e somem assim que saciam a própria vontade, aproveitando-se de uma dinâmica onde o acesso é completamente desprovido de barreiras ou exigências reais de valor. Essa prática de descarte voluntário reflete uma diretriz clara do mercado afetivo atual, impulsionada pelo fato evidente de que os homens não querem compromisso sério. Eles preferem a total liberdade da conveniência e a facilidade do descarte rápido a assumir qualquer responsabilidade de longo prazo, sabendo perfeitamente que encontram portas abertas e pouca resistência na grande maioria das interações. O grande perigo dessa entrega barata e sem critérios é o estrago psicológico gerado a médio e longo prazo, pavimentando o caminho para que elas vão viver à base de ansiolíticos no futuro. A tentativa constante de medicar o vazio crônico, a ansiedade e a frustração acumulada por tantas escolhas emocionais desalinhadas acaba cobrando um preço altíssimo da saúde mental de quem terceiriza a própria paz. Toda essa vulnerabilidade sistêmica persiste porque elas são muito fáceis hoje em dia, cedendo impulsivamente ao menor sinal de atenção e abdicando de qualquer exigência de respeito, o que elimina o incentivo para qualquer investimento real. Em vez de desperdiçar energia preciosas tentando adivinhar desculpas ou sofrendo por um amanhã inexistente, a única rota inteligente passa por focar no presente, resgatar o brio pessoal, blindar a rotina e direcionar 100% do foco para a expansão individual e a soberania inegociável. As mulheres estão vindo à tona na internet dizendo que tá em falta os homens, que não tem mais homens. Vocês estão enganadas. O que tá em falta é pangaré emocionado. Porque vocês querem homem que ganha 10, 15, 20 mil por mês, que leva vocês para jantar na Torre Eiffel, almoçar nas Ilhas Maldivas, né? Que leva vocês nos melhores restaurantes da cidade, que seja o provedor, que paga unha, cílios, marquinha, cabelo e os caralho, enquanto você só tem um peidante a oferecer e nem intacto tá. Tá tudo estufado. Com 2, 3 fios de cada pai. Já viu mais toscana do que a própria Seara, né? Rodou na mão de vários machos, só se envolveu com tranqueiro, com vagabundo. E agora, né, quer vir na internet e fisgar um trabalhador. Você tá achando que homem é besta? Já se foi a época de homem ser mané. Essa é a verdade. Os caras acordaram pra vida. Hoje os caras estão entendendo que solteiro é qualidade de vida. Que não vale a pena se relacionar com 90% dessas mulheres no dia de hoje. Que acha que homem é pai pra ficar bancando ela, enquanto a única função que ela vai ter é apenas abrir as pernas e dar prazer. É o bravo. Se a pessoa sumiu do nada, ela vai voltar do nada.
A gata aí sofrendo por conta do boy que deu um ghost, do cara que não mandou mais mensagem no outro dia, do cara que simplesmente sumiu quando você tava no ápice da conversa. Mona, ele vai voltar como se nada tivesse acontecido. Eu te dou certeza, eu te garanto que ele vai voltar. Eu tenho 23 anos, fazem 10 que eu gosto de homem, que eu tenho um negocinho ali por eles, e eles sempre voltam. Nem que seja aquele boyzinho do seu colégio que você gosta. Mano, ele vai voltar. Em algum momento ele volta. Nem que seja depois de, tipo assim, 5 anos. Não teve um cara que não voltou até agora na minha vida. Inclusive, o menino que eu era apaixonada no fundamental voltou. Ele nunca tava nem aí pra mim, mas de tanto de eu encher o saco desse menino, gente. Eu tinha 14 anos e eu fui lá e consegui beijar esse menino. Mas assim, zero interesse da parte dele. Não é que o menino, ano passado, me veio no Instagram com um texto dessa idade falando que era apaixonado por mim? Não relaxa, periquita, porque, gente, sempre voltam. Sempre, sempre, sempre voltam. E sabe qual a pior coisa? É que normalmente eles voltam quando a gente tá assim, ó, pra eles. A certeza absoluta de que quem desapareceu sem dar satisfação invariavelmente reaparece como se nada tivesse acontecido escancara o padrão previsível de um mercado afetivo moldado pela conveniência. A ilusão de que o retorno de um homem que deu ghosting representa algum tipo de conquista alimenta a dependência emocional de quem gasta energia preciosa esperando por migalhas do passado, ignorando que esse reaparecimento obedece a uma lógica estritamente utilitária. Na imensa maioria dos casos, o homem volta para conseguir sexo fácil, já que a motivação principal por trás da reaparição repentina não é o afeto ou o arrependimento genuíno, mas a busca direta por gratificação física sem qualquer esforço de conquista. Esse retorno estratégico acontece porque ele volta porque sabe que ela é fácil, tendo a certeza absoluta de que o histórico de disponibilidade imediata e ausência de barreiras mantém a porta aberta para quando a conveniência exigir. Esse ciclo vicioso se perpetua porque, no fundo, ela quer fortes emoções, alimentando uma dinâmica de altos e baixos, sumiços e adrenalina que substitui a busca por paz por um falso drama romântico e destrutivo. No entanto, por mais que ele retorne para saciar uma necessidade momentânea, é preciso ter clareza de que o homem não vai assumir uma mulher assim. A percepção da falta de seletividade e de valor próprio impede que ele enxergue aquela pessoa como material para um compromisso sério, resumindo a relação a um mero uso utilitário e descartável. Permitir que esse ciclo de idas e vindas se repita é assinar o atestado de submissão a dinâmicas rasas que apenas drenam a energia vital e destroem qualquer perspectiva de respeito. A rota inteligente para quem quer recuperar o controle passa longe de aceitar migalhas de quem só aparece quando convém. Blindar a rotina, elevar drasticamente o sarrafo das exigências e direcionar 100% do foco para a expansão individual são as únicas atitudes que garantem soberania inegociável. Se tem uma conversa que eu tenho tido ultimamente com minhas amigas, foi que puta que pariu, a gente vai pras festas todas lindas, maravilhosas e ninguém chega na gente. Assim, não é porque sou eu não, gente, mas eu quando me arrumo eu fico bonitona, carretona mesmo. E ninguém chega nem pra pedir pra dançar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, eu só posso estar feia, eu sou feia e eu tô me enxergando bonita. Mas não, eu entendi tudo. A pandemia que é culpada disso tudo, porque a gente se acostumou com esse negócio de curtir story, de curtir foto, e agora quando chega cara a cara, ninguém quer falar com ninguém. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu sinto falta daquelas encaradas que a gente dava no meio da festa. Olhava pra pessoa, a pessoa olhava pra gente, ficava só esperando tocar aquela música gostosa de dançar coladinho pro cara chegar na gente. Ah, tô odiando essa nova fase. Por que os homens não chegam mais nas mulheres? Os homens não chegam mais porque quando um homem flerta com uma mulher, ele é acusado de assédio. Porque o movimento das mulheres, a cultura do cancelamento e as narrativas da internet destruíram os homens. Porque agora, tudo que os homens fazem pode ser criminalizado. Porque basta a mulher abrir a boca para acabar com a reputação de um homem. Porque cerca de 80% das denúncias feitas nas varas de família são falsas. Então, a pergunta seria, por que os homens iriam se arriscar? A constatação dupla sobre o sumiço da atitude masculina nas festas e o abismo que se formou nas relações presenciais escancara o colapso de um ecossistema social completamente paralisado pelo medo e pela digitalização. Enquanto a primeira participante relata a frustração de se arrumar toda, ir para a pista e perceber que ninguém tem iniciativa nem para chamar para dançar, culpando erroneamente a era dos likes, a segunda participante acerta o diagnóstico com precisão cirúrgica ao apontar que o verdadeiro motivo para essa omissão é a autodefesa masculina diante de um cenário jurídico e cultural totalmente hostil.
Nesse novo contexto de extrema insegurança, a decisão de não abordar mais ninguém nas baladas ou ambientes sociais é perfeitamente lógica e estratégica, impulsionada pelo risco iminente de falsas acusações, onde qualquer tentativa de aproximação ou flerte pode ser distorcida para destruir reputações e carreiras por uma simples narrativa unilateral. Esse pavor é potencializado pela cultura do cancelamento e pelo medo constante do assédio, transformando interações sociais básicas em minas terrestres, onde um olhar mal interpretado é imediatamente rotulado como comportamento criminoso. A isso se soma a dura realidade da insegurança jurídica nas varas de família, fazendo com que o homem moderno aprenda da pior forma que se envolver afetivamente a assinar um contrato de alto risco contra o próprio patrimônio e a própria paz. Diante desse cenário, onde cerca de 80% das denúncias são infundadas, o custo-benefício se torna totalmente desfavorável, provando que investir tempo e energia para tentar conquistar alguém em um ambiente de pânico moral deixou de ser um bom negócio. O resultado dessa equação é um mercado afetivo completamente engessado, onde as mulheres reclamam da falta de iniciativa enquanto os homens optam pela autoconservação, preferindo a paz da solteirice a arriscar a própria cabeça. Para quem foca na alta performance e na construção de um império, a rota inteligente passa longe de se expor a pistas de dança dominadas pela desconfiança. Blindar a rotina, acumular capital e manter a soberania pessoal são as únicas garantias de sucesso definitivo. O resumo de toda essa engrenagem é cristalino. Aceitar viver à mercê de um mercado afetivo pautado pelo medo, pela disponibilidade barata e por ciclos intermináveis de sumiços e retornos utilitários é o atalho perfeito para a derrocada. A decisão mais inteligente, racional e lucrativa que você pode tomar é romper com esse teatro das vaidades, blindar sua rotina, acumular capital e manter a soberania inegociável. Deixe que o desespero por atenção e a dependência de migalhas fiquem com quem não tem direção na vida. A sua disciplina implacável, a sua alta performance e a sua paz de espírito são os únicos ativos que garantem um retorno definitivo. Agradeço a todos pela audiência. Se essa lucidez faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem precisa abrir os olhos. A gente se encontra no próximo vídeo.